Olá, meus irmãos. Boa noite a todos. Boa noite quem está chegando por aí. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Aline. Ô, minha querida. Mamãe fresquinha. Que Deus abençoe, viu? A chegada do filhote, minha irmã. Vanessa. Olá, minha irmã. Que alegria te ver por aqui. Tá firme. Oi, Ana Lívia. Beijinho do tio Edu. Olá, Jajá, Cunha, Maura, boa noite a todos. Cadu, abraço, irmão. Boa noite, Elzi, Ju, boa noite, Pati, Selma, boa noite, querida. Que saudade de vocês. Boa noite, Ana. Boa noite, Aline. Como é que tá, minha irmã? Andréia, Rose, Patrícia. Saudade, minhas queridas. Parece que faz tanto tempo que a gente não se vê. E a gente ficou só uma semana, né? Afastado aí, descansando. Aliás, recarregando as baterias, né? E hoje a gente retorna com muita alegria, muita gratidão. Boa noite, Bruna. Que coisa boa, gente. Ver tanta gente reunida aqui. Boa noite, Anderson. Coisa boa, irmão. Tá de férias aí, é? Ju, Miriam. Boa noite, Juliana, querida. Um beijo para você, beijinho pro nosso Miguel, que ele sinta aqui o nosso amor nessa live. Boa noite, Nádia. Boa noite, Rosângela, querida. Sandra, Sueli. Boa noite, Josi. Tudo bem, irmã? Rita. Vixe, quanta gente chegando. O barquinho tá enchendo, que coisa boa, gente. Bom, estamos aqui hoje retornando, né? Ao nosso horário das 20 horas, né? Eu vou contar uma novidade para vocês, né? Vou começar já contando uma novidade, né? Eu sei que muita gente ficou triste, né? Que às vezes a gente tem que mudar o horário das 21 horas, né? Mas, ó, toda primeira terça-feira do mês, nossa live vai ser às 21 horas. Porque toda primeira terça-feira do mês, a Mayra vai estar com a gente. A gente firmou uma parceria aí, né, de todo mês estar junto, porque a gente tem um carinho muito grande, né, um pelo outro, como irmãos de jornada, os trabalhos se afinizam e a gente gosta de compartilhar isso com vocês, né, porque no fim das contas todo mundo tá ali remando. Então, pelo menos uma vez por mês, o horário das 21 horas, com a presença da Mayra, né? E nos outros dias às 20 horas. Tá vendo? Deu para agradar todo mundo, não deu? É isso aí, meus queridos. Que coisa boa, né? Sejam todos muito bem-vindos. Tem alguém chegando aqui hoje pela primeira vez? Quem estiver chegando aqui hoje pela primeira vez, seja bem-vindo. Nájera, querida, um beijo para você. Vamos cantar hoje pro seu filho, viu? Vera, boa noite, Meuri. Coisa boa, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Bora lá? Bora lá que a sogra entrou agora, ó. Agora ela entrou para pôr respeito no barquinho. Um beijo, Rosária. Um beijo, querida. Mas vamos lá, gente. Vamos cantar, vamos orar, vamos conectar. O Theo, vocês estão escutando os gritos dele? Agora é a hora da manha. Tá bem, graças a Deus. Tá um meninão. Coisa boa, né, gente? Mas vamos lá? Eu vou apagar a luz aqui, né? Como a gente tem feito nas últimas lives, pra gente se conectar neste momento de oração, né? Então vamos lá, meus queridos. Aí, tá fazendo folia, ó. Monique falou. Meus queridos, nesse instante, quero te convidar para se dar as mãos, para nos darmos as mãos uns aos outros, para unirmos os nossos corações. Nesse instante te convido a fechar os olhos. É um
momento de conexão, é um momento de convite para Jesus, para Ele poder estar na tua casa, no teu lar. É o teu Jesus. Não importa se você é católico, se você é espírita, se você é evangélico, se você não tem uma religião específica, mas crê e acredita nele como um amigo perto de ti. É esse o Jesus que te visita agora, que sorri para você ao adentrar o seu quarto, a sua sala, a sua cozinha, e diz: que bom te encontrar uma outra vez, que bom poder falar ao seu coração, que bom que você parou esses minutos para me ouvir. Então, nesse instante, meus irmãos, elevemos o pensamento até todos aqueles que a gente sabe que necessitam da luz do Cristo, a começar de nós. Mas às vezes hoje, em especial, alguém no seu pensamento, você sabe que precisa mais ainda dessa luz. Esteja encarnado ou não, emana essas vibrações. Aproveita essa prece, esse momento de conexão e endereça o teu melhor pensamento, a tua melhor oração, tua melhor vibração para essa pessoa. Jesus, leva tua cura, teu abraço e o teu amor a todos nós. E o meu combustível para continuar, Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias e o meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai, eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho para alcançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito para prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é que sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se tudo que eu sigo só encontro em ti? Tá tão complicado, Pai, eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais, nunca mais. És o meu alívio, tudo o que eu preciso, vem aqui comigo pra eu continuar. E me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu
Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho para alcançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito para prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é que sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se tudo que eu sigo só encontro em ti? És o meu alívio. Que assim seja. Boa noite, queridos irmãos. Que energia linda. Espero que você também esteja sentindo essa mesma energia aí na sua casa, no seu lar, onde quer que você esteja, num leito de hospital, numa cama, agradecendo por uma graça, enfrentando uma provação. Saiba que hoje é o dia da gente se encontrar com Jesus e buscar restabelecer, quem sabe, uma confiança perdida. E por isso que o tema de hoje é a palavra confia. Confia. Se você está precisando, nessa noite de hoje, restabelecer essa confiança ante as adversidades da vida, ante as dificuldades, é para você a live de hoje, viu? E hoje eu tô meio chorão. Estou feliz, estou emocionado de voltar aqui, né? Hoje muitos de vocês, né? Alguns de vocês mandaram alguns directs para mim, falando assim: Eduardo, tô sentindo um pouquinho de falta daquele Eduardo que deixava o coração falar um pouco mais leve nas lives, sem ficar às vezes lendo tanto, sem ficar trazendo tanta parte técnica, né? E eu falei, bom, vamos ver se a gente resgata aqui também um pouquinho desse Eduardo, né? Um pouquinho dessa fala. A gente também oscila, né, meus irmãos? A nossa vida também como eu sempre digo, a gente também é um passageiro nesse barco, né? Então, às vezes a gente consegue conectar com mais facilidade, às vezes a gente perde um pouquinho a mão, às vezes a gente fica um pouco mais técnico, às vezes a gente se aproxima de Jesus e a gente afasta um pouquinho, tem mais dificuldade, mas é perseverar. É perseverar, é a gente insistir, é a gente ter ciência de que ninguém aqui é professor. Estamos aqui sempre, né? Para a gente poder se conectar com Deus, com Jesus. E na certeza de que nesse momento Ele adentra o teu lar, adentra sua vida. Então, obrigado por me confiar. Um beijo para vocês, Fernando, Roberta. Um beijo para todos aqui, que bom, gente. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês, né? Gente, nós estamos quase terminando o livrinho Minutos com Chico, quase terminando. Nós estamos na lição hoje, quase na última, né? Claro que às vezes eu pulei algumas, que às vezes a gente sentia que era alguma coisa repetitiva, né? E aí depois a gente vai até conversar um pouquinho sobre o próximo livro, a próxima lição, a próxima rota que a gente vai traçar junto, né? Mas depois a gente conversa sobre isso. Vamos para a lição de hoje. Hoje o tema é confia no poder de Deus. Confia no poder de Deus. Então, antes da gente começar olha aqui. Adivinha que flor que eu trouxe aqui hoje? Vocês não vão acreditar, né? Olha aqui, gente. Já até perdi as contas. Deve fazer uns 2 meses que eu quebrei esse talinho da orquídea e ele já tá nesse copinho. Agora só sobrou 3 florzinhas.
Mas é impressionante, né? O quanto que a natureza persevera e nos ensina que enquanto houver vida, há necessidade de continuar florindo, né? Então, que a gente seja inspirado por isso também. Meus queridos, eu vou desligar os comentários, ou vocês querem que eu deixe aqui ligado? Depois vocês falem, que às vezes eu me desconcentro. Se desconcentrar vocês também, eu desativo hoje, viu? Aliás, eu estou sempre desativando, mas hoje eu quero deixar vocês à vontade também, viu? Então vamos lá. Vamos juntos aqui na palavra de hoje. Diz assim: confia no poder de Deus. Vou desligar. Vamos lá. Começa com uma palavra, uma frase pequena, do venerável Asclépios. Eu não sei, é um grande espírito, né? Não conheço. Mas diz a frase o seguinte: a confiança no poder divino é a base do júbilo cristão, que jamais deveremos perder. Quando as tormentas se agigantarem em nosso caminho, quando os sofrimentos parecerem insuportáveis, restabeleçamos em regime de urgência nossa confiança irrestrita no poder de Deus. Não se julgue abandonado pela sorte. Deus é seu Pai e Ele tem sob suas vistas você 24 horas por dia. Não pense que Deus se omite. Seu Pai espera o momento certo para agir. Não acredite que exista algum poder superior a Deus. Sendo Ele onipotente, único, soberano, ninguém possui poder igual ou superior ao próprio Criador. A confiança no poder divino gera segurança íntima, produz alegria e afasta o medo. Não bloqueie o socorro que Deus tem para você com a incredulidade ou a revolta. Tampouco queira ensinar o que Ele deve fazer. Tenha certeza de que seu Pai sabe o que é melhor para você. Confiar em Deus é entregar-se a Ele e não querer conduzi-lo como se isso fosse possível. Deus é justo, é soberanamente bom. Portanto, tudo o que nos acontece concorre para o nosso próprio bem, ainda que isso não nos seja visível em um primeiro momento. Pare de lutar desesperadamente. Faça a sua parte, sim, mas dê uma chance para Deus fazer a dele. Nossa lição de hoje é pequenininha, mas é tão rica em conteúdo. Daria não uma live, mas um seminário de tanta coisa bonita que tem hoje. E como eu disse para vocês, hoje eu vou deixar falar o coração. Não vou ficar muito preso a nada técnico. Se eu me perder, vocês me perdoem em algum momento, tá? Mas eu me lembrei, né, começando aqui a nossa live de hoje, nesse primeiro parágrafo que diz assim: quando as tormentas se agigantarem em nosso caminho. Aqui, ó. Quando Jesus está no barco, não importa o tamanho das ondas. No momento em que as ondas estiverem fortes, quando o sofrimento parecer insuportável, não é aquele pequeno desarranjo emocional, não é aquele pequeno descontentamento, é aquela provação. É a doença de alguém que você ama, é a perda de alguém que você ama, é o momento em que eu não consigo levantar da cama. É nesse momento. Restabeleça em regime de urgência a sua confiança irrestrita no poder de Deus. E aqui a gente já para. Porque a palavrinha mais importante desse primeiro parágrafo é a palavrinha irrestrita. Porque não adianta a gente ter só confiança. Ela precisa ser irrestrita. Eduardo, o que é irrestrita? Irrestrita é aquilo que não se restringe a alguma coisa. É uma confiança que ela não é condicionada a algo. Sabe aquela ideia assim? Não, eu confio em Deus. Eu confio. Enquanto tudo está dando certo. No momento em que começa a dar errado, no momento em que começa a sair dos meus planos, eu deixo de confiar, Eduardo. Aí eu me perco.
eu me afogo, eu me sufoco, eu me desespero. Mas olha, que curioso, não é? Não é nos momentos de mar mais agitado que a gente tem que confiar o leme ao marinheiro mais experiente? Então é nesse momento de mar agitado que você enfrenta na tua vida que você precisa confiar o leme. Ou pelo menos permitir ser inspirado por ele para traçar a rota certa. Confiança irrestrita. Há uma grande diferença entre confiança e coragem. E eu me recordei agora de uma história que eu contei faz muito tempo, quando eu comecei as lives, né? Fiz até um vídeo sobre essa história, que conta que havia um alpinista muito experiente, né? Um alpinista já havia escalado quase tudo que é monte nessa terra. E ele sempre fazia isso sozinho, né? Porque muitas das vezes ninguém conseguia acompanhar, tamanha habilidade dele. Em um determinado momento, em determinada época, ele foi desafiado e foi instalar um monte mais alto de todos eles, né? E naquele momento em que ele estava escalando aquele monte, já estava quase no topo dele, ele escorregou, tropeçou numa pedra e já era o final da tarde. E quando ele começou a cair num desfiladeiro, por estar muito alto, aquela queda parecia não ter fim. Enquanto ele ia caindo, antecipando sua morte, já prevendo sua morte, parece que o tempo começou a passar devagar e ele começou a lembrar das coisas da vida dele, família, dos filhos, do que tinha feito, do que não tinha feito, do que tinha perdoado, do que tinha deixado de perdoar. E ficou pensando nas coisas que ele iria deixar de viver e deixar de poder ter a possibilidade de refazer, porque estava em queda e a morte seria fatal. E foi quando, já passado alguns segundos que mais pareciam horas, ele sente a corda travar subitamente e ele fica dependurado. No escuro, já sem enxergar o que havia abaixo, tanto por conta do tempo que estava cheio de névoa, tanto por conta do horário que já era tarde, ele fica dependurado. Tenta balançar o corpo para poder alcançar a montanha, para poder se apoiar numa rocha, mas é em vão. Ele não consegue achar uma parede e está literalmente pendurado. E ali fica por alguns minutos, pensando, e agora? O que eu faço? O que eu faço? Porque se eu cortar a corda, se eu soltar a corda, eu vou cair e vou me estribuchar e eu vou morrer. Mas se eu ficar aqui pendurado, o tempo vai se esvair e durante a madrugada eu vou morrer de frio. Então, ele fez algo que não fazia há muito tempo. Ele levou o pensamento a Deus e conversou com ele. E disse, Deus, eu sei que eu não converso tanto com o Senhor, eu sei que eu não tenho tantos laços assim estreitos com o Senhor, mas esse é o momento em que eu mais preciso de você. E eu queria muito, Senhor, que o Senhor me ajudasse e que o Senhor me socorresse nesse instante. Me intuísse o que eu faço. Foi quando ele ouviu uma voz dizendo, solte a corda. Ele achou estranho. Nunca tinha ouvido aquela voz antes. Talvez porque nunca tivesse feito o silêncio suficiente para ouvir aquela voz antes. Talvez porque a vida nunca o tivesse colocado numa situação onde ele de fato só dependesse daquela voz. E ele achou que estava alucinando. E falou, não, vou soltar a corda nada. Se eu soltar eu vou morrer. E pela segunda vez ele ouviu, solte a corda, confie em mim. E bom, no outro dia de manhã, uma equipe de busca encontra um homem dependurado, morto, a pouco mais de 1 metro do chão. Essa lição é uma lição que retrata com perfeição a diferença entre coragem e a diferença entre confiança.
Porque sim, é preciso muita coragem. Ninguém pode negar que esse alpinista era um homem muito corajoso. Imagina escalar sozinho um dos montes mais altos. Mas ele tinha coragem, mas ele não tinha confiança. Eu não sei qual é o monte que você está escalando agora. Eu não sei qual é o tamanho da montanha que você está enfrentando agora. E eu nem sei a quantos metros do chão que você talvez esteja pendurado. Mas eu sei que você precisa ter coragem de soltar a corda. Se você conecta do jeito certo, se você fala do jeito certo, e se você, sobretudo, escuta com os ouvidos certos, você precisa soltar a corda. Se você ouvir a voz te pedindo, solta a corda. Faça isso. Por que não dar voz? Confia. A lição de hoje é sobre isso. Não se julgue abandonado pela sorte. Gente, eu falei que eu não ia trazer nada técnico, mas eu trouxe só uma coisa técnica hoje. A busca de um conceito que eu achei no dicionário. Eu vou perguntar para você e você vai me responder em pensamento. Eu vou ler um conceito que eu achei no dicionário de uma palavra e você vai me responder qual é essa palavra. Um desafio, certo? Então diz assim, ó, o conceito. A palavra é que significa força invencível, a que se atribuem o rumo e os diversos acontecimentos da vida. O que é esse conceito? Ou de quem se trata esse conceito? O que é a força invencível, a que se atribuem o rumo e os diversos acontecimentos da vida? De quem está falando? Se você respondeu Deus, errou. Por incrível que pareça, esse é o conceito de sorte no dicionário. E eu fiquei numa mescla de tristeza com surpresa, porque o dicionário traz a definição de sorte como sendo uma força invencível a que se atribuem o rumo e os diversos acontecimentos da vida. E eu pensei, como a humanidade é materialista? Como assim? Essa não é a definição de sorte. Essa é a definição de Deus. Deus que é a força invencível, a que se atribui o rumo e os diversos acontecimentos da vida. Não é a sorte. E eu cheguei à conclusão de que sorte eu vou abolir do meu dicionário. Aliás, eu vou substituir. Toda vez que eu ver a palavra sorte, eu vou riscar e colocar Deus. É Deus. E eu sugiro que você faça o mesmo, porque sorte não existe. Existe Deus. E aí eu lembrei daquela frase, né? Nunca foi sorte, sempre foi Deus. E às vezes a gente diz que tá com má sorte. Ou às vezes a gente diz, meu vizinho tem tanta sorte, não merece. Faz as coisas erradas pros outros, faz aquilo. E olha a sorte que ele tem. Tem um carro do ano, tem uma esposa, tem um filho, tem um salário rico. O que é sorte? O que é Deus? O que é graça pra gente, talvez, é a desgraça na vida do outro, que ele buscou com a própria mão. Somos muito pequenos para definir o que é sorte. Então, repense quando a gente usar a palavra sorte no sentido de graça, né? Deus é seu Pai e Ele o tem sob suas vistas 24 horas por dia. Você é tutelado 24 horas por dia. Não somente por Deus, mas por alguém que Ele envia com a função primordial de fazê-lo. Seu anjo guardião. Cá para nós. Qual foi a última vez que você conversou com Ele? Porque às vezes você está passando um momento de grande dificuldade, de grande necessidade de vigilância, e teu anjo guardião está aí para te inspirar. E a gente não silencia o suficiente para ouvir a voz dele. Meus irmãos, quero te ensinar uma coisa. Nosso anjo guardião normalmente é alguém que tem muito apreço por nós. É alguém que se identifica com o nosso espírito, seja por piedade, seja por amor, e que está aqui disponível para isso. Então, faça o seguinte.
quando você estiver numa encruzilhada da vida, ou na necessidade de ouvir um bom conselho, peça para encontrar com o teu anjo guardião em sono, durante o desdobramento, para que ele te suscite uma boa palavra. Peça a intuição dele, para que você possa direcionar para o bom caminho. O anjo guardião é um estagiário de Deus, que vem aqui para nos auxiliar, e a gente recorre tão pouco a ele. Ele é o nosso melhor amigo, mas a gente é o melhor amigo dele, né? Não pense que Deus se omite. Seu Pai espera o momento certo para agir. Isso é precioso. Como isso é precioso na nossa vida. Sabe a canção Se Fosse Por Um Dia? Que tem um trechinho dela que fala assim, ó. Agora vai ser difícil de eu saber. Nossa, agora eu sei. Aprender a respeitar sentimentos. Lembrei, aqui ó. E saber esperar o tempo. Quando eu compus esse trecho, saber esperar o tempo tem a ver com isso aqui. Não pense que Deus se omite. Seu Pai espera o momento certo para agir. Espera o tempo. Não é para ontem os nossos pedidos. Eduardo, mas eu pedi A, veio B. Eduardo, mas eu pedi B, veio C. E eu pedi C, veio D. Por quê, Edu? Por quê? Por que eu pedi uma coisa e recebi outra, né? Porque nem sempre o que a gente deseja é o que a gente precisa. Aprenda a pedir do jeito certo. Depois que eu ouvi uma pessoa muito mais sábia do que eu falando sobre isso, que a gente não tem que pedir determinada coisa, ficar naquela ânsia, naquela pedição. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo. Senhor, eu te liberto para que o Senhor possa fazer as escolhas melhores para a minha vida. Se eu tiver que passar por essa situação, eu te peço ombros fortes para passar por ela. Eu te peço sabedoria para entender, Senhor, se eu tiver que atravessar um mar tempestuoso e, sobretudo, para não desistir da navegação. E eu te peço para eu nunca deixar de ter fé de que o Senhor está segurando a minha mão. Não vou te pedir A, não vou te pedir B, não vou te pedir C. O Senhor me conhece muito mais que eu. Como é que eu vou sair pedindo as coisas? O Senhor sabe para que eu vim aqui nessa terra. O Senhor sabe o que eu preciso atravessar. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo da morte. Eu não tenho medo do fracasso. Porque nada disso existe. A morte não existe. O fracasso não existe. O que existe é o teu amor onipresente. O que existe é a tua fé, a tua vontade, é a tua mão segurando a minha e me dizendo, vai, o deserto é teu, filho. Mas eu estou do lado, incentivando a travessia. Então é sobre isso. É sobre essa entrega, é sobre essa confiança a lição de hoje. É crer que Deus te pôs no deserto certo, mas não te deixou lá jogado ao léu. Não acredite que exista algum poder superior a Deus. Não existe, irmão. Não tenha medo. Não tenha medo quando alguém te disser fizeram uma coisa ruim para você. Alguém está desejando mal para você. Você é invejado. Todos somos. Todos somos invejados. A partir do momento que a gente começou a produzir algum fruto, quem não produz já inveja. A gente inveja. Não tenha medo. E nem devolva na mesma moeda. Esteja tão alto
mas tão alto e tão perto de Deus, que a má palavra, que o mal olhado, que a má vibração de quem não te quer ver bem, de quem deseja mal para tua família e para tua carreira, não te alcance. Porque você está muito distante disso. E tenha ciência de que quando você começar a crescer, você vai incomodar, sim. Muitas pessoas ficaram pelo caminho. Pessoas que se diziam amigas. E tá tudo bem. Ali na frente a gente se reencontra. Não se julga melhor por causa disso. Mas se permita. Se permita muitas vezes ter que dizer: agora eu preciso ir. Até breve. A gente caminhou até aqui. Mas eu percebo que você não está feliz com o meu crescimento. Isso acontece, né? Mas não perca. Não perca nunca a mão de Jesus. É dessa mão que você não pode se soltar. Algumas outras ficarão pelo caminho. Isso é natural. Mais uma vez eu digo, ali na frente a gente se encontra. Ninguém vai se perder. Não se preocupe. Não acredite que exista algum poder superior a Deus, sendo Ele onipotente, único, soberano. Ninguém possui poder igual ou superior ao próprio Criador. Ninguém. Ninguém. A confiança no poder divino gera segurança íntima, produz alegria e afasta o medo. A confiança no poder divino gera segurança íntima. Eu estou seguro porque eu confio. Produz alegria. Senhor, peraí. Por que eu estou triste? Por que da minha tristeza hoje? Se eu sei do teu amor, se eu sei do capricho com que o Senhor programou cada metro da minha estrada. Não tem por que eu ficar gastando minha energia no cis. Mas se eu tivesse feito isso. Mas se eu tivesse feito aquilo. Mas se eu estava muito melhor hoje. Não. Não é. É sobre confiança. Cada um tem seu tempo de atravessar o deserto. Confia. Confia. Isso afasta o medo. Presta atenção na oração que você faz todo dia. Eu espero. No começo dela, em especial. Quando você diz assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Meu Deus, como a gente tem que prestar atenção nesse comecinho, meus irmãos. Porque venha a nós o teu reino. Eu peço para que venha a mim o reino de Deus. E naturalmente a primeira pessoa que eu me lembro é de Jesus, que foi aquele que ele enviou para poder servir como um roteiro para alcançar esse reino. Só que eu esqueço que para chegar a esse reino eu tenho que percorrer o caminho que Jesus percorreu. E o caminho que Jesus percorreu não é de areia fofa e de perfume. O caminho que Jesus percorreu, existe pranto, existe ranger de dente, existe pedra, existe dificuldade. Tem hora que tem areia fofa, tem hora que tem uma flor, mas muitas vezes é desconfortável. E é natural que seja. É sinal que você está no caminho certo. É o caminho do Cristo. Porque o Cristo só é o Cristo porque ele não pegou um caminho asfaltado. Não pegou. Ele foi um bandeirante do amor. E nós pegamos o caminho asfaltado. Porque eu fico imaginando, meus irmãos, antes da chegada de Jesus a esse mundo, como as coisas eram tão mais difíceis. Imagina se alguém te magoasse. Você morria com a mágoa, porque não havia ninguém para falar sobre o perdão. Imagina se você perdesse alguém que você ama. O quanto seria mais difícil voltar a caminhar, porque não existia ninguém para dizer que a vida continua e que é sempre um até breve. Jesus é o guia seguro nessa travessia.
Se você quer que venha a você o reino dele, aceita caminhar o caminho dele. Se você todo dia diz, venha a mim o teu reino e que seja feita a tua vontade, entrega, dá esse voto de confiança. Seja feita a tua vontade, não a minha. Por quê? Não é porque eu não sirvo para nada. É porque normalmente quando o caminho é difícil, eu confio para aquele que já percorreu. É natural. É natural. Se eu vou atravessar uma selva perigosa, quem que vai na frente? Aquele que nunca atravessou? Ou aquele que já atravessou e voltou para ajudar quem agora atravessa? Essa é a alegoria da vida. Não tem nada de fanatismo religioso aqui. Não tem. Se você ligou aqui e fala assim, mas esse cara é fanático, religioso. Não tem. Eu desafio uma pessoa a seguir Jesus do jeito certo e não prosperar em todas as áreas da sua vida. E não encontrar felicidade. Isso não tem a ver com a prosperidade material. Porque eu conheço pessoas prósperas materialmente, que moram em casa de milhões. E é triste. E é reclusa. E eu conheço pessoas numa casinha simples, de 2, 3 cômodos. E é feliz. E é liberta. Porque Jesus mora em um dos 3 cômodos. Então, é sobre isso. Venha a mim o teu reino. Vem. Mas me permita caminhar o teu caminho. Seja feita a tua vontade? Seja. Mas me permita não ser cego pela ilusão de que a minha vontade é maior que a tua. Não bloqueie, não bloqueie o socorro que Deus tem para você com a incredulidade ou revolta. Tampouco queira ensinar o que ele deve fazer. O que está dizendo aqui, meus irmãos? Para a gente não ser criança birrenta. Não, mas eu já tenho maturidade para decidir o que eu quero para mim. Quem tem filho aí com 10 anos sabe o que eu estou falando. Eu já sei o que é melhor para mim. Eu que sei. Você não sabe. Quantas vezes a gente tem esse comportamento com Deus de criança birrenta? Aqui a gente está amadurecendo para a gente confiar, para a gente entregar, para a gente falar assim, eu sei que parece que não é a melhor coisa, mas eu sei que é. Tá doendo, tá? Mas eu sei que é esse o caminho. Me permita não perder o foco. Me permita fazer a minha parte. É só isso que eu te peço, Senhor. Minha fé não é cega. Não é cega. Minha fé é vista pelos olhos do coração. É diferente. É diferente. Porque o meu coração se conecta ao teu. E eu sei que o teu coração nunca vai me dar pedra quando eu pedir o pão. Nunca. Nunca. Jesus disse: que pai é esse que dá pedra ao homem que lhe pede o pão, que lhe pede o peixe? Não é Deus. E eu confio nele. E você também devia confiar. Tenha certeza de que seu pai sabe o que é melhor para você. Confiar em Deus é entregar-se a ele. É não querer conduzi-lo como se isso fosse possível. É a gente não querer sentar no trono. Gente, tem um filme tão lindo. É um dos meus filmes favoritos. Que chama A Cabana. Claro que a gente não está aqui dizendo que é o que o espiritismo acredita, é o que o catolicismo acredita. Mas a gente tem que largar essas pequenezes e pegar a essência da coisa, né? E numa cena desse filme, o pai da menininha, né, que foi morta no começo do filme, não tô dando spoiler porque é o começo do filme, ele se encontra com uma figura que aparenta ser Deus ali, né? E ela tá sentada num trono. E ela diz pra ele por que ele tá com tanta raiva da vida daquele jeito. E ele diz que é porque ele não acredita em Deus.
Ele fala, mas por que você não acredita em Deus? É porque se Deus existisse, Ele não teria permitido acontecer o que aconteceu com a minha filha. Aí eu falo assim, é? Então você quer julgar? Então vem aqui, senta aqui nessa cadeira. Ele acha estranho, mas aceita o convite. Senta lá. E ela começa. Os criminosos, os estupradores, os bandidos, os traficantes. Quer dizer que todos eles deveriam ser condenados? Claro, ele diz. Claro que sim. Ótimo, tudo bem. E aqueles que apanham das mulheres, que batem nas mulheres, que batem nos seus filhos, e todos eles deveriam ser condenados? Claro. E aí de repente ela projeta a imagem assim, ó, numa tela mental, da cena do pai dele, que ele tinha uma mágoa muito grande pelo pai, sendo espancado pelo avô. E aí ela mostra e fala, você sabe quem que é essa criança? E ele fala assim, não, é o seu pai. Você acha que essa criança deve ser condenada no dia da manhã? Se ela repetir o gesto? E ele fala assim, eu não quero mais sentar aqui, não quero mais brincar. Não, agora você está aí, agora você vai julgar. A pessoa que abusou da sua filha, você acha que ela tem que ser condenada para sempre? Claro, eu colocaria ela no inferno. Tá bom, então. Você tem 2 filhos, né? Tirando aqui faleceu. Sim. Então escolhe um deles para ficar no inferno para sempre e um deles para ir para o paraíso. Não, de forma alguma. Não vou escolher. Você vai escolher. Você tem que escolher. Não, eu não quero escolher. Você é obrigado a escolher. E aí ele fala assim, não, então me deixa aí no lugar deles. E aí nessa hora, aquela figura sábia fala assim, agora você começou a entender o amor de Deus. Agora você começou a entender o amor de Deus. Que pai é esse que condenaria um filho ao inferno para sempre? Que pai é esse que não olharia o passado para poder compreender por que se faz algo aparentemente tão cruel sem pesar isso na balança do amor? E é sobre isso. Quando a gente começa a olhar a Deus com um pouco mais de profundidade, livre da figura de um juiz que simplesmente pega um processo e está condenado, está culpado, e sim alguém que acompanha aquela criatura desde a criação, a gente começa a ter, quem sabe, 1% da noção do que significa Deus e o amor dele por mim e por você. Deus é justo e soberanamente bom. Portanto, tudo o que nos acontece, irmãos, escuta o que eu vou dizer, fecha teu olho, olha aqui que libertação, ó. Tudo o que nos acontece concorre para o nosso próprio bem. Tudo o que nos acontece concorre para o nosso próprio bem. Ainda que isso não nos seja visível num primeiro momento. Pai, eu confio. Mesmo que eu não esteja conseguindo enxergar agora, eu confio. Eu confio a cura da minha filha sobre você. Eu confio a minha cura dessa depressão sobre você. Eu confio a minha vontade de voltar a viver diante de alguém que eu perdi, que eu amo tanto. Tá tão difícil, mas eu confio. Porque eu te tenho. E eu te amo. E eu sei que eu sou amado de volta. E o Senhor não me fez para padecer no sofrimento. Pai, eu confio que os boletos estão difíceis de serem pagos. Mas eu confio que o Senhor não vai me deixar faltar o pão. Porque eu trabalho para você todo dia. Todo dia. Então, é sobre essa conexão. É sobre essa confiança. Pare de lutar desesperadamente. Faça a sua parte. Sim. Mas dê uma chance para Deus fazer a dele. E é isso, meus irmãos. Pare de lutar desesperadamente. Faça a sua parte, sim. Mas dê uma chance para Deus fazer a dele. É isso. Hoje,
a gente restabelece a confiança. Pai, me perdoa se em algum momento eu quis sentar na tua cadeira. Pai, me perdoa se em algum momento eu duvidei da certeza e da sabedoria dos teus planos para mim e eu me vi sozinho no deserto, mas não era real. Em nenhum momento eu estive sozinho. Em nenhum momento você está sozinho. Você é amado. Você é cuidado. Você é olhado. E tudo vai passar. Entrega. Confia. Um beijo na sua alma. Obrigado pela tua companhia. E vamos fazer o encerramento de hoje. Nossa, hoje eu me acabei aqui. Que delícia. Que delícia de energia, gente. Que coisa mais boa. Espero que você também tenha sentido tudo que eu pude sentir. Vou cantar. Vamos cantar. Vamos cantar. Vamos nos conectar. Vamos agradecer. Vamos permitir ser guiado por Jesus. Senhor Jesus, Pai, amigo, Mãe Maria, obrigado por mais esse momento de conexão, por esse restabelecimento de confiança, por esse redirecionamento de rota e por esse encorajamento ante a certeza de que me guia para o caminho certo. Obrigado, Senhor. Faz de mim aquele aprendiz disciplinado que às vezes sim se perde pelo caminho, mas que volta de forma rápida ao se recordar da tua lição, do teu amor, da tua presença. Senhor, permita que eu cresça. Permita que eu olhe e repare os meus defeitos, sem me culpar, sem me justificar, apenas caminhando e seguindo em frente. Senhor, permita sobretudo que eu nunca deixe de ouvir tua voz e que nos momentos de dificuldade e dor eu silencie o suficiente para te ouvir me dizendo: e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Deus está aí neste momento. Tua presença é real em meu viver. Entregue tua vida, teus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Canta comigo. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim de todos os teus momentos. Não esquece, e ainda se vier noites traiçoeiras,
Se a cruz pesada for, eu estarei contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas te quero sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, eu estarei contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas comigo voltará a sorrir. Mas Deus te quer sorrindo. Deus está aí neste momento. Beijo na alma. Até semana que vem. Confia.